Então, aqui está um pouquinho do que eu quero contar a história de hoje sobre a casa de alta performance, né? A ideia é trazer para você soluções que vão transformar a sua casa em um lugar agradável. Meu nome é Ellen Oliveira Viana e é um prazer estar aqui hoje com você. Bom, qual é a minha proposta? Do que a gente vai tratar? Vamos tratar sobre o manual para a sua casa de alta performance, ok? Então, a gente vai tratar 5 pontos interessantes hoje. Vou falar um pouquinho da minha história e falar como que eu cheguei até a casa de alta performance. Depois eu vou falar por que a casa de alta performance é uma casa saudável. Eu vou explicar o que é necessário para ter o bem-estar em uma casa de alta performance. E eu vou falar quais são os pontos de economia em uma casa de alta performance, que é um assunto que interessa bastante a todo mundo, né? Tenho percebido que essa parte da economia é algo que tem bastante dor, né? Então, vamos entrar com um pouquinho mais de atenção nessa parte, ok? E, no fim, eu vou fazer uma proposta para você. Muita gente pode estar se perguntando, mas ela vai vender alguma coisa. Gente, vou fazer uma proposta para vocês. E vamos lá. Vamos começar pela minha história, né? Onde que tudo começou? Onde que a casa de alta performance começou? Bom, foi lá numa escolinha chamada Pequeno Príncipe, né? Em Goiânia, que eu fiz a minha alfabetização. E lá a gente tinha disponível, né, alguns brinquedos pedagógicos muito interessantes. E a casinha que eu brincava, ela era muito semelhante a essa da imagem que eu consegui aí para mostrar para vocês. Era uma casinha que tinha umas miniaturas e que a gente podia ir mexendo no mobiliário e trabalhando na casinha conforme a gente achasse melhor, né? E ali eu me identificava muito com aquele brinquedo. Passava ali durante horas sem ver o tempo passar, né? É claro que era o horário do intervalo da aula, mas a gente tinha o dia que podia ficar nos brinquedos pedagógicos, tinha um horário disponível para isso. Então, essa hora eu ficava só nesse brinquedo, esse era o meu brinquedo preferido. Então, desde essa época, eu já me interessava em solucionar as questões de casa, né? De organização da casa. E era algo, assim, muito natural e instintivo, né? Desde a infância. E aí a vida foi passando e essa questão continuou no meu inconsciente, né? Na convivência com a família, nas cidades que eu morei, nas várias casas que a gente viveu, eu pude observar as casas, entender, compreender, vivenciar, né? Cada uma diferente da outra, cada cidade diferente da outra, o clima diferente, o comportamento do espaço edificado diferente, né? E aí, como a gente mudava muito, né? Meu pai tinha um trabalho que a gente tinha que mudar muito de cidade, então eu morei em várias cidades, morei em várias casas. E aí, eu senti essa falta de ter um lugar com a minha identidade, um lugar que eu pudesse sentir saudade, assim, sentir que tinha um pedacinho de mim ali, uma característica minha. E aí, o que aconteceu? Eu criei uma referência com a casa da minha avó materna, porque era a casa fixa de referência que eu tinha, né? Porque a gente sempre estava mudando o meu núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, né? Então, eu tinha uma ligação afetiva muito grande com a casa da minha avó. E sempre, e só hoje eu vejo o quanto a casa tem um papel importante na vida das crianças, de qualquer pessoa, né? De qualquer faixa etária. E aí continua a minha história, né? Na faculdade, eu continuei tentando resolver as questões de casa, da casa, né? E aí eu fui fazer que curso? Fiz arquitetura e urbanismo, né? E aí, isso tudo foi inconsciente, né? A gente, às vezes, faz coisas na vida e não tem noção do porquê, né? E lá na frente a gente vai entender. Mas eu fui fazer um curso que me ajudaria a organizar a minha casa, a resolver as coisas do lugar em que eu viveria, né? E, consequentemente, era um curso em que eu iria me sustentar, né? Iria trabalhar e viver dele, né? Enfim.
E o tempo passou e eu continuei fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E eu fui atrás de temas que tinham a ver com a qualidade da casa, certo? Essa fotinha aqui sou eu mesma. As outras imagens que eu coloquei até agora eram imagens assim só para demonstrar, né? Que é o meu período da vida. Mas essa aqui sou eu, de cabelo grande, né? Hoje eu tô com cabelo curtinho. Tem 3 anos que eu terminei o doutorado em arquitetura, né? Na área de sustentabilidade, ambiente e tecnologia. E aí os temas que eu escolhi na pós-graduação, no MBA, no mestrado, no doutorado, todos tinham a ver com a sustentabilidade na arquitetura, com eficiência, com tecnologia, né? Então, eu continuei aprendendo a resolver problemas do espaço construído, da minha casa, certo? E aí isso foi passando, se consolidando na minha vida, até que eu escolhi a minha casa. Tive a oportunidade de escolher uma casa que estava de acordo com os meus princípios, com os meus conceitos, os meus valores. E de tudo, toda a minha vivência até essa fase da vida, né? Então, essa casa da imagem é uma casa na qual eu moro já tem 4 anos. E essa plantona aí, a plantinha primavera, fui eu mesma que plantei. E as rosas do deserto também. Então, eu tive a oportunidade de consolidar o que eu aprendi até então, né? Mas não parei por aí, não. Eu entrei na corrida, né? Em 2018, eu comecei a treinar corrida. Participei de algumas maratonas em 2019, algumas corridas, né? E desde esse tempo, eu compreendi na minha vida que tudo que eu me dedico, eu busco a performance. Eu busco melhorar, eu busco um método, uma forma de fazer algo que eu possa fazer aquilo de uma maneira muito eficiente, boa, uma maneira que dê certo, que funcione, né? Então, a minha identidade é de cuidar das coisas da habitação, do morar, do habitar, e da performance, da saúde e do bem-estar. E aí foi quando eu cheguei na casa de alta performance. Eu descobri o meu propósito de vida. Mas seu propósito é a casa de alta performance? Sim. Eu descobri que o meu propósito é esse aqui, eu até escrevi: ajudar as pessoas a transformarem o lugar onde moram para serem felizes. Olha que não é fácil descobrir o seu propósito. Às vezes ele está ali bem na nossa frente e a gente às vezes acha que isso não é um propósito. Mas entenda que eu tenho tido experiências comprovando de que essa transformação de que eu sou capaz de fazer na vida das pessoas é algo de valor. Então, é por isso que essa noite eu estou aqui para te falar da casa de alta performance. E o que é a casa de alta performance? A casa de alta performance, ela tem como base esse tripé, ó, o tripé da saúde, o bem-estar e a economia. Esse tripé, sim, um tripé que eu identifiquei ao longo dos meus estudos e da minha vivência, né, diante dessa história que eu te contei, eu identifiquei esse tripé que compõe uma casa que atende a todas as demandas que uma família pode ter. Uma família só não, uma pessoa solteira, um casal, né? Todas as pessoas. Mas são demandas que devem estar no espaço físico da casa. Então, uma casa ela deve oferecer saúde, deve oferecer bem-estar e ela deve ser econômica, certo? Muito bem. E os aspectos da saúde? A minha ideia hoje é falar sobre cada um desses aspectos resumidamente, certo? Hoje a nossa aula é sobre a casa de alta performance, então eu vou falar sobre esse tripé e vou falar sobre cada uma etapa desse tripé resumidamente. Então, o que se trata a saúde? A saúde, basicamente, a gente vai falar sobre ventilação natural, renovação do ar, conforto térmico, tem a parte da insolação também, e tem mais outros detalhes, tá? Mas esses são os básicos e os mais importantes, que eu vou trazer, não daria tempo de me estender aqui hoje, mas eu vou trazer os básicos e na sequência, em outra oportunidade, a gente continua esse assunto, ok? Detalhando, aprofundando, né? Então, sobre a ventilação natural.
Você já reparou se na sua casa as aberturas dos ambientes, elas são suficientes para que haja troca do ar natural, do ar? Porque a gente às vezes fecha a janela para usar a climatização artificial, ou se não usa a climatização artificial, tem uma janela reduzida de tamanho, né? Então, e às vezes esse ambiente passa muito tempo fechado, eventualmente você precisa abrir para que se renove o ar ali dentro e que você tenha a qualidade do ar para respirar, certo? Não é só nesse período de isolamento que a gente precisa fazer isso não, renovar o ar. A vida toda nós precisamos, né? A nossa saúde, ela depende disso. A qualidade do ar que a gente respira depende disso. Então, devemos preservar o tamanho, né? Se são dimensões pequenas, precisamos analisar isso, né? E detalhar melhor, quem sabe trocar as janelas, ou quem sabe manter algumas aberturas que antes ficavam fechadas, voltar a reabri-las com mais frequência, né? A mudança de hábitos também é muito importante. Às vezes não é a sua casa que tem problemas, às vezes são os seus hábitos, certo? Então aqui nós vamos ter oportunidade de refletir sobre essas questões. Muito bem. Então, falamos da ventilação, da renovação do ar e do conforto térmico. Ah, mas o que a ventilação tem a ver com conforto térmico? Tem tudo a ver. Quando eu permito o ar entrar e sair no meu ambiente, eu permito que haja um resfriamento. Então, se aquele ambiente ele recebe muita insolação, ele vai se aquecer. E a ventilação é o que vai permitir o ar quente sair e vai trazer conforto para mim, né? Então é isso, né? A ventilação, ela é fundamental para a nossa saúde, ok? E aí a gente passa para falar da orientação solar. A orientação solar é a minha menina dos olhos, porque o meu tema de dissertação de mestrado foi energia solar, fotovoltaica, né? Mas antes da gente estudar sobre geração de energia, a gente tem que ter muito pavimentado no nosso conhecimento as questões de consumo de energia, que elas se antecipam à questão da geração, né? Então, e a questão de consumo de energia, ela entra no aspecto saúde. Por quê? Porque no saúde a gente vai ver sobre a orientação solar, que tem tudo a ver com o conforto térmico, né? Porque se o sol bater no seu quarto, na parede do seu quarto, no período da tarde, ou a abertura, a janela de um ambiente da sua casa, como o quarto, por exemplo, que é de permanência prolongada, for aberto para o poente, que é a fachada oeste, ele vai receber muita carga térmica, vai receber muito sol, vai se aquecer muito. E à noite, se você usar a climatização de ar, você vai precisar de muita climatização de ar para refrescá-lo. Mais ar-condicionado vai precisar do que precisaria um quarto que se ficasse voltado para o sol da manhã, entende? Porque quando o quarto fica voltado para o nascente, ele pega o sol da manhã. E aí o sol se põe do outro lado, nesse período que a trajetória solar está indo para o oeste, esse quarto se resfria. Quando vem à noite, o ar-condicionado não vai precisar ser tão potente, certo? Então, o que acontece? A gente tem que preocupar com a orientação solar dos ambientes da nossa casa. E aí eu pus aqui a lupa, né? A lupa não, pus aqui o norte, né? A bússola. Pus uma bússola, porque a gente pensa assim, nossa, mas que objeto antigo, Ellen. E eu fiz questão de pôr uma imagem antiga com um mapa aqui, para que as pessoas compreendam que esse é um objeto que existe desde as nossas origens, né, a bússola, e que ele é fundamental para a nossa vida, para a nossa orientação solar, né? É claro que hoje a gente tem isso no aplicativo do celular, a gente tem isso muito mais acessível. Mas o que eu quero demonstrar aqui? É que as pessoas, por mais que a tecnologia evolua, as pessoas não evoluíram no sentido de se preocupar com coisas básicas, por exemplo, a orientação solar das fachadas das casas, certo? Então, se uma casa ela for construída sem a orientação técnica de um profissional, ela corre o risco de sofrer aquecimento exagerado em alguns de seus ambientes, né? E são conhecimentos que a gente pode passar para o usuário ou para o profissional de outra área, são conhecimentos que muitas vezes as pessoas
Até tem, mas na hora de executar a casa ou de pensar na casa, elas não aplicam, né? Então, o que é fundamental para a saúde, além da ventilação? A orientação solar, que lado o sol nasce, que lado o sol se põe, como está a organização dos ambientes da sua casa em relação a essa trajetória solar. Você já parou para pensar sobre isso? Viu como isso é interessante e importante? Então, essa imagem a gente mostra também aqui a diferença de temperatura dentro dos ambientes, né? E, fatalmente, essa diferença de temperatura é em função da orientação solar. Esse ambiente que está a 30 graus, por exemplo, provavelmente ele pega sol numa fachada oeste, entende? Então, é isso. E aí, saindo da base da saúde, né, das bases do tripé, eu vou passar para o bem-estar. E o que vem a ser bem-estar na casa de alta performance? Bem-estar, gente, é aquele sentimento que você tem de estar num lugar de uma maneira agradável, tranquila, confortável, né? E que não necessariamente só diz respeito à sua saúde, não, diz respeito ao seu estado psicológico, certo? Então, bem-estar é saúde? Mas também uma saúde psicológica, uma parte emocional da casa, né? É a parte que diz respeito à sua identidade, certo? Então, o que é uma casa que tem bem-estar? É uma casa que ela está adequada para receber a sua família, você se sente bem, você se sente seguro, tranquilo, confortável para receber as pessoas que você ama, para receber os seus amigos, né? Para ter momentos agradáveis com as pessoas que você ama, que você gosta. É uma casa que você tem momentos especiais, né? O momento de cozinhar com os filhos, com os amigos também, né? O momento de ter descanso. A casa de alta performance, ela é uma casa que tem que proporcionar bem-estar, descanso ou momentos de atividade física, por que não? Agora a gente está fazendo tudo dentro de casa, não é? A gente faz atividade física, a gente faz algumas atividades, assim, além do trabalho, algumas pessoas gostam de meditar, né? Algumas pessoas gostam de fazer diversas coisas, mas só que agora não é uma questão de gostar, nós estamos sendo quase que obrigados, né, a fazer tudo em casa. Mas vai chegar o tempo em que as coisas vão voltar quase ao normal, né? Porque, na verdade, os nossos hábitos vão mudar depois desse tempo, né? Nós vamos aprender que viver em casa pode ser muito melhor, né? E que muitas coisas vai ser melhor que a gente faça em casa mesmo, certo? Então, eu vou passar aqui e vou passar para outra parte do tripé, que é a economia, né? Então, o que acontece, gente? Na casa de alta performance, além de saúde e bem-estar, nós temos que ter economia nas nossas instalações. E aí eu pus essa imagem aqui engraçada, até para chamar a atenção. O que acontece? Um dos nossos vilões é o chuveiro, né? Todo mundo sabe disso. Então, controlar o gasto no chuveiro é fácil, é o tempo, mas é mudança de hábito, certo? Então, você que gosta de cantar no chuveiro, ficar lá, né? Eu tenho que ser honesta e dizer que o banho, para mim, é um momento de relaxamento. Eu amo tomar banho. E o banho me faz muito bem, me traz um bem-estar muito grande. Eu tomo banho para acordar, eu tomo banho para dormir, eu tomo banho para chegar, para sair, para... E assim, só que eu também me reeduquei em relação ao banho. Já fui muito pior, já gastei muito mais água, muito mais energia. Hoje em dia eu sou muito mais econômica. E aí o chuveiro, ele tem duas formas de você economizar energia com ele. É o tempo que você fica e a energia elétrica, que você pode ter um sistema de aquecimento de água na sua casa, né? E aí esse aquecimento de água vai economizar energia elétrica no chuveiro, certo? Que é uma grande vantagem, tá? Agora, como que a gente economiza água também? Através das torneiras economizadoras, que já existem muitas no mercado. Eli, mas é cara. Bom, ela tem um custo inicial, assim como toda tecnologia economizadora, mas depois ela se paga, certo? E se você não quiser trocar a torneira, você pode colocar os redutores de pressão de água, que já fazem um bom efeito. E você vai ter a água e vai ter a impressão que está com boa pressão de água, mas sai menos água ali.
Os redutores de pressão são uma boa alternativa para você economizar água. E aí tem um quarto elemento que você pode estar gastando água na sua casa sem saber. A irrigação. Será que a irrigação não está com algum vazamento? Né? Irrigação de jardim. Ah, Eli, mas eu não tenho irrigação na minha casa, tenho nem jardim. Então pode ter alguma torneira mal regulada, algum vazamento, algum prejuízo em algum canto. Então, é sempre importante a gente fazer revisões nos nossos sistemas de instalações hidráulicas, certo? E existem outras alternativas também para a gente captar água, para tratar água, né? E que nós, em uma dos nossos conteúdos posteriores, nós vamos estar nos aprofundando sobre isso também. Mas, de antemão, eu já posso trazer aqui alguma coisa, alguns conceitos sobre o tratamento de águas da pia e do chuveiro, que a gente chama de águas cinzas, né? Então, temos esse croquisinho aqui, ó, da Godoy Ecosustenta, né? Que é bem assim, eu gostei porque ele é bem lúdico, assim, bem didático, para explicar para vocês a diferença das águas negras e das águas cinzas. Porque sempre que a gente for falar em tratamento de água das nossas casas, nós vamos usar essa expressão, certo? Então, se você continuar me acompanhando, você vai ouvir a gente falar esses termos. Então, o que são as águas cinzas? As águas cinzas são águas que vêm da máquina de lavar, do chuveiro, da pia ou da banheira. São águas que você pode tratar e reutilizar para limpeza, para o jardim, né? Ou para as descargas no vaso sanitário. Agora, as águas negras são águas do vaso sanitário e da pia da cozinha. Então, são águas que não tem como reutilizar. Você vai tratar para jogar no meio ambiente, né? Para ela ser absorvida menos poluente pelo solo, mas você não vai reutilizar, ok? Aqui eu achei legal essa imagem, voltei aqui para mostrar esse vaso, onde a água da pia ela é reaproveitada na descarga, né? Então, 50% de água mesmo da instalação hidráulica e 50% da água que foi usada na pia para fazer a descarga. Já é uma medida economizadora, certo? E ali na foto de cima, temos um vaso já acoplado com uma pia, né? Já é o design dele próprio para o reaproveitamento. Vejam como as nossas tecnologias já caminham para isso, né? E aí, continuando no tripé da economia, a gente tem a parte de economizar energia elétrica com iluminação artificial, com chuveiro, climatização e eletrodomésticos. Já mencionei a questão do chuveiro, né? A iluminação artificial é o seguinte, a gente falou lá no início sobre o tripé da iluminação natural, né? Então, na sua casa, se você tiver uma iluminação natural bem resolvida, a iluminação artificial ela vai ser economizada, né? Então, é muito importante. Veja aqui a figura desse rapaz trabalhando, é o nosso dia a dia hoje, né? Dia inteiro em casa, com equipamento ligado, computador, ar-condicionado, tudo ligado, né? Gastando muita energia. E aí, vejam que, como ele tem um ambiente claro, bem iluminado, ele pode economizar com a energia de lâmpada, certo? E, fora isso, também você pode ter lâmpadas economizadoras, né? Que é um detalhe também que eu vou me aprofundar nos próximos conteúdos, tá bom? Bom, o ar-condicionado é um dos grandes vilões, né? Nas regiões mais quentes do país, e eu moro numa delas, né? A gente consome muito ar-condicionado. Então, a gente tem que se organizar para usar nos horários corretos, né? Para otimizar o uso do ar-condicionado, usar na temperatura correta e para ter também os nossos ambientes de casa bem posicionados, de forma que você não receba muita carga térmica, né? Nos ambientes que você permanece mais. Então, por exemplo, o home office, os quartos, né? São ambientes que não devem estar voltados para a fachada oeste, que é o poente, aqui no Brasil, né? Eles devem estar voltados para a fachada leste e sul, necessariamente. Mas ele, como é que faz? Minha casa já está pronta, já está construída, já moro na minha casa, já é oeste. Bom, aí você vai prever um sombreamento para essa fachada, certo? E esse sombreamento, detalhes de brise, materiais isolantes térmicos, também são detalhes que eu posso especificar nas nossas próximas lives de conteúdo, tá bom? E aí tem os gastos também com eletrodomésticos,
que a gente orienta que vocês utilizem aqueles com selo A, né? Que já existe um selo de Inmetro, de eficiência energética, inclusive um selo para edificações, né? E que sejam de baixo consumo, certo? Então, a gente precisa trabalhar essa parte da economia da nossa casa. Por quê? Porque nós precisamos investir em outras áreas, né? Da nossa qualidade de vida, da nossa saúde. Então, é isso. E precisamos saber os pontos chaves de economia em casa, ok? Eu gostei dessa imagem desse home office, porque ele mostra bem como deve estar posicionado um mobiliário em relação às janelas. Estão vendo que o computador ele está perpendicular, faz 90 graus aqui com a abertura, com a janela. Ele não está de frente nem de costa. Se ele tivesse de frente, ele tinha um ofuscamento da imagem. Se ele tivesse de costa, tinha uma sombra. Então, eu gostei de mostrar essa imagem para mostrar essa técnica para vocês de um home office. São coisas também que eu posso detalhar futuramente, tá? E aqui é uma imagem do meu home office, né? Fiz 4 imagens, na verdade, para mostrar isso. O que um home office deve ter, né? Para economizar energia elétrica, a gente usa as janelas abertas ao longo do dia para ventilar, né? E trazer iluminação natural. Isso nas regiões que não precisa de climatização artificial 24 horas por dia, né? Mas mesmo nas regiões mais quentes, há momentos que você vai poder ficar com a janela aberta, que tem períodos do dia que são mais frescos. Eu tenho a vantagem, né, o privilégio desse home office ser voltado para a fachada sul, que é uma fachada que pega pouquíssimo insolação. Só nesse período do ano que ela está pegando um pouquinho, né? Que é o solstício de verão, né? Mas ao longo de todo o ano ela não pega, né? Então, fora a insolação, tem questões importantes, ó, tem a iluminação, que o meu computador, ele fica 90 graus, eu tirei essa foto de perfil aqui para mostrar que ele fica perpendicular à janela, então a tela não está de frente, ela não tem reflexo, né? Eu tenho uma boa visibilidade da tela, e ela não tem sombra, tá? E o que é importante no home office? Você ter uma cadeira ergonômica, você ter o apoio dos pés, né? Se você vai trabalhar com aulas assim como eu estou agora, é bom você ter né, essa iluminação artificial para noite, ou mesmo para de dia, para melhorar a luz do rosto, né? Mas o que é mais importante? É o foco da leitura. Estão vendo que o computador ele está com suporte para ficar com a leitura na altura do observador, do leitor, né? Então, esses detalhes são importantes para a sua saúde física, para você não ter dores no corpo no final do dia, para você ter uma qualidade no seu trabalho, ter produtividade, né? São aspectos fundamentais, básicos e fundamentais para melhorar o seu dia a dia. E são coisas que você pode revisar na sua casa. Ah, Eli, mas eu não tenho esse suporte aí de pôr o computador. Coloca uns livros, sabe? A gente tem muita coisa em casa que dá para adequar o uso. Esse suporte aí é uma questão dessa, é só colocar livros, né? E que você vai ter a altura aí da visão do computador, ok? Continuando na parte de economia, eu posso ainda gerar energia elétrica. Olha que interessante. Eu posso gerar energia de maneira que eu vou, o que eu consumir, né, de energia, eu gero e eu posso ainda gerar um excedente e devolver para a concessionária. Olha que interessante. Então, esse sistema aqui é um sistema que eu instalei 1 ano depois de mudar para cá, e ele supre 100% do nosso consumo de energia. E ele, inclusive, eu gero excedente com ele. Então, eu coloquei aqui uma foto, né, de um dos lados do telhado, para o outro lado tem também painéis, e eu coloquei aqui a imagem do aplicativo, que ele me faz o demonstrativo do dia da geração, né? Esse aqui foi do primeiro dia que eu instalei, foi em 2018, teve essa geração aqui, no dia 16 de março de 2018, né? Uma geração pico, assim, já de saída, né? De 8.271 watts, que foi num período do ano de muita radiação solar, né? E eu moro num lugar que é 10 graus de latitude sul. E aí nós conseguimos colocar os painéis todos inclinados para o norte, e que é uma posição de alta eficiência, né, dos painéis solares. E aqui tem a indicação aqui, né, da plaquinha, lá perto do meu relógio, né,
indicando que eu tenho uma geração própria. E o que é interessante? Eu não falei que eu posso gerar energia para que eu consumo e eu jogo o excedente para a concessionária, né? Como que isso acontece? É instalado um relógio aqui de energia que ele conta o que sai e conta o que entra. Então, eu gero energia para a rede pública, mas eu consumo a da rede, certo? Então, como eu gero a mais do que eu consumo, fica um excedente. E esse excedente eu posso usar em outra unidade consumidora, que seja com o mesmo CPF, né, do titular da unidade consumidora, proprietária do sistema solar, né? E eu tenho um período de uso. Esse excedente ele tem um período de validade, mas é um período de alguns anos. E que dá para usar tranquilo, né? A gente sempre consome, porque onde eu moro o consumo de ar-condicionado é muito alto. Então, tem épocas do ano que é muito quente, e aí a gente consome a energia produzida naquele período que era mais fresco, porque a energia solar ela tem a ver com a luminosidade, né? Não necessariamente com o calor. Então, tá ligado também porque o período mais luminoso é o período mais quente. É um dos períodos mais quentes, né? Mas, como a gente tem muito sol, né? Graças a Deus, o Brasil é um país de muito potencial solar, a gente gera muita energia, ok? E essa é uma possibilidade para muitas pessoas aí gerar energia, tá? Aqui é a conta, né, comprovando que eu pago o mínimo, a taxa mínima de energia elétrica, numa casa que é com a família, né, de 4 membros, que a gente está morando, está direto em casa, trabalhando, ficando direto agora no período, né, da quarentena, e nós só pagamos o mínimo. E aqui o relatório mostrando que eu gero um excedente de energia e que esse excedente vai vencer em 2026, certo? São dados aí que eu trouxe para demonstrar o quanto você pode tornar a sua casa econômica, tá? E aí, fora isso, eu posso ter também economia com automação dos itens da minha casa, né? Então, eu posso ter um sistema que monitore o momento que eu vou ligar o ar-condicionado, o momento que eu vou abrir as portas, o sensor de presença para ligar as lâmpadas, a temperatura dos ambientes, né? Então, a gente caminha para um momento da história do habitat, né? Que vai ser cada vez mais inteligente, cada vez mais automatizado, certo? E isso faz parte também da casa de alta performance, né? Ok, então vamos encerrar nossa apresentação, né, do slide. Eu tenho esse lado professora, né? Para mim fica muito mais didático explicar assim numa apresentação organizada, né? Mas eu sei também que é muito importante a gente ter essa fala pessoal aqui na imagem maior, né? E é isso. Eu estou aqui disponível para as perguntas, tá? E quem quiser pode mandar sua pergunta, a gente vai estar respondendo. Vai ficar lá, fica no chat, ou esse vídeo vai ficar lá exposto, né? E vem pro lado de cá. Eu te espero. Um abraço.